Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ângelo Henrique Simões e você está no meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos narrar os eventos que culminaram com o fim da última glaciação. Esse que foi um período determinante na continuidade da história da humanidade sobre a superfície do planeta Terra. Foi com o fim da última glaciação que teve fim a vida dos animais de grande porte. Foi quando deixou de existir o elefante africano, os mastodontes no hemisfério norte, tigre de sabre, entre outros grandes herbívoros ou espécies de animais. Enfim, foi quando a megaflora e a megafauna entrou em extinção. Foi também a época na qual as demais espécies de seres humanos que ainda viviam entraram em extinção. Esse foi uma treta tão grande na humanidade, o fim da última glaciação, que houve inclusive uma mudança do período geológico. Foi quando começou o Holoceno, o atual período geológico que a Terra vive. Então foi uma treta muito grande. Esse é o ponto, chega com a nossa narrativa de hoje. E eu vou passar a vinheta. Enquanto isso, você já pode deixar o seu like aí. Eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Então valeu, galera! A cup of coffee in the morning. No vídeo anterior, a nossa narrativa chegou ao fim em 11.000 AEC. No vídeo de hoje, veremos a sequência dos eventos que culminaram com o fim da última glaciação. Os cientistas nomearam a última glaciação como glaciação Wisconsin. Ela teve um lento início, por volta de 110.000 anos atrás. Depois ela apresentou um forte agravamento em torno de 74.000 AEC, quando ocorreu a explosão do vulcão de Toba, e atingiu o último máximo glacial por volta de 25.000 AEC. No atual ponto da nossa narrativa, em 11.000 AEC, ela já estava chegando ao fim. Anunciando o fim da glaciação Wisconsin, ocorreu o Dryas Antigo, que foi um período ainda frio, porém seco, marcado por uma súbita e contínua elevação nas temperaturas, cujos efeitos foram fortemente sentidos principalmente no norte da Eurásia. A duração do aquecimento do Dryas Antigo consumiu o espaço de tempo de 1,5 século aproximadamente, tendo acontecido por volta de 12.500 anos antes da Era Comum. Com a elevação das temperaturas, longas extensões das camadas de gelo vieram a derreter. Por extensão, enormes blocos de gelo se desprenderam do continente e deslizaram para os oceanos. Por volta dessa época, os natufianos ainda estavam se assentando nas regiões do Crescente Fértil, mais especificamente na região do Levante. Os ancestrais dos natufianos tinham vindo do nordeste da África, os quais se fundiram, genética e culturalmente, aos descendentes dos Cro-Magnons, que haviam subjugado os neandertais milênios antes. Os natufianos, quando surgiram nos séculos anteriores, ainda habitavam em cavernas, mas também ergueram acampamentos temporários nas regiões ao sul do Levante. Por volta dessa época, alguns grupos natufianos começaram a perambular na companhia de cães selvagens. É provável que a companhia e a colaboração entre cães selvagens e os natufianos tenha tido motivações que surgiram das dificuldades que ambas as espécies estavam enfrentando para encontrar as mesmas caças que, durante gerações, serviram como fonte de alimento para os seus ancestrais, mas que agora pareciam estar ficando cada vez mais difíceis de serem encontradas. Vestígios arqueológicos demonstram que os cachorros começaram a ser usados pelos natufianos para lutar, caçar e soar alarmes ainda durante o fim do último período glacial. Os vestígios arqueológicos relacionados à cultura natufiana são compostos de instrumentos que sugerem uma incipiente atividade na produção de alimentos. Escavações nas camadas superiores de numerosas cavernas da região do Levante revelaram a presença de artefatos de sílex, como foices e pedras de moer, cuja datação por carbono encontra-se dentro do intervalo de tempo associado à presença natufiana. Logo na sequência do Dryas Antigo, aconteceu a oscilação Bolin-Alérode, que foi um período marcado por súbitos aumentos e quedas nas temperaturas de todo o planeta. Essa sucessão de fortes alterações climáticas
teve início por volta de 12.500 AEC e perdurou até por volta de 10.700 AEC aproximadamente. Se num primeiro instante tinha havido elevação das temperaturas durante o Dryas antigo, fato que culminou com o derretimento do gelo, num segundo momento, essa diluição do gelo nos oceanos esfriou os mares e provocou uma nova queda nas temperaturas por todo o globo. E com o gelo já diluído, as temperaturas voltavam a aumentar. Esse ciclo de sucessivos aumentos e quedas nas temperaturas se estendeu por quase 2 milênios, período no qual as temperaturas médias conseguiram manter-se mais elevadas do que a média verificada nos milênios anteriores. Na sequência dos assentamentos dos natufianos nas regiões mais ao sul do Levante, alguns grupos começaram a se expandir também rumo às regiões mais ao norte. Eles se assentavam em diferentes locais, na medida em que se sucediam as estações do ano, de forma que, sempre que possível, esses grupos reutilizavam os assentamentos do ano anterior, acompanhando os ciclos das estações do ano que se repetiam. O uso dessas ocupações sazonais se repetiu numa longa sucessão de anos, séculos e milênios. Na medida que esses grupos nômades começaram a enfrentar uma crescente dificuldade para coletar alimentos, eles começaram a perceber que a semeadura natural das sementes evoluía para o florescimento dos alimentos. Essa percepção levou alguns indivíduos a começarem a tentar a reproduzir esses ciclos agrícolas que foram notados na natureza. Dessa forma, o antigo estilo de vida nômade, baseado numa economia de subsistência de coleta e caça, foi sendo gradativamente substituído por outro, seminômade. Com o avanço no domínio das práticas de agricultura e de criação de animais, diminuiu a necessidade de mobilidade pelo homem à procura de alimentos e abrigos. A produção lítica também sofreu avanços com a passagem dos séculos. Os natufianos desenvolveram a produção de armas e ferramentas mais sofisticadas através do emprego da pedra polida, característica do Neolítico, em substituição à pedra lascada, característica do Paleolítico. Assim foi introduzido o fio de corte, que conferia maior precisão nas atividades manuais. Foi em meio ao período da oscilação Bolin-Lerod, já por volta de 11.500 AEC, que os natufianos começaram a formar os primeiros assentamentos de caráter semi-permanente, construídos com pedra, barro e madeira. Grupos de cultura natufiana estiveram por trás da transição entre o sedentarismo e o nomadismo. Os vestígios arqueológicos nos estratos mais profundos desses assentamentos indicam que eles surgiram, primeiro como acampamentos de caráter temporário, os quais passariam gradativamente a assumir feições cada vez mais permanentes. Ainda segundo a pesquisa arqueológica, o caráter permanente dessas comunidades iria se firmar na medida em que, primeiro a agricultura e depois a criação de animais, fosse evoluindo na mesma velocidade que os primeiros assentamentos. Nessa época, de fim do último período glacial, a maior parte dos natufianos viviam em assentamentos temporários, montados em cavernas ou ao ar livre. Os maiores e mais antigos assentamentos natufianos dessa época, conhecidos da arqueologia, são Caverna Raionim, que foi habitada de 250.000 a 12.000 AEC, localizada no sul do Levante, em um penhasco cerca de 350 metros acima do nível do mar. Em Raionim, foram encontrados entalhes nas paredes representando formas e animais datados entre 40.000 e 18.500 AEC, os quais figuram entre as mais antigas representações artísticas da região do Levante. Os últimos estágios de ocupação referem-se à presença natufiana, com câmaras circulares de piso trabalhado por meio de uma camada de pedras. Também associados à presença natufiana no local, lareiras e sepulturas foram encontradas em alguma dessas câmaras. O sítio de El Wad também figura como um antigo local de habitação dos natufianos. O sítio arqueológico é um conjunto de caverna e terraço que foi habitado por indivíduos da cultura natufiana entre 15.000 e 11.500 anos antes da Era Comum. A caverna Xanidar, localizada nas regiões mais ao norte do Crescente Fértil, foi habitada provavelmente pelos Zarzarianos, um povo caçador-coletor que, na sequência dos séculos, ainda viria a se envolver com as primeiras experiências de práticas agrícolas, mas que nessa época já habitavam a região dos Montes Agros. A caverna Xanidar foi palco de ocupação humana desde por volta de 70.000 a 10.600 AEC aproximadamente.
No local foram encontrados restos fossilizados de 10 neandertais, datados com idade entre 35.000 e 65.000 anos. O sítio abriga também um cemitério datado de 10.600 AEC, contendo 35 corpos humanos. Na Hauarém, um conjunto de terraço e caverna, localizado no Monte Carmelo, também serviu de habitação para os natufianos durante o 12º milênio antes da Era Comum. O Monte Carmelo é citado na Bíblia como o local onde teria se dado o duelo espiritual entre o profeta Elias e os profetas de Baal. Na caverna de Nahauarém foram encontrados vestígios de ocupação humana que remontam desde 16.800 AEC, quando já se colhia o trigo, provavelmente de origem selvagem, ou seja, não cultivado. As evidências arqueológicas demonstram também que durante essa época teriam existido os dois mais antigos assentamentos seminômades conhecidos. Isso foi na região mais ao norte do Levante, em um ponto que toca o extremo leste da península da Anatólia. Esse local também é conhecido como o norte da Mesopotâmia. Os acampamentos temporários natufianos de até então já estavam sendo utilizados por sucessivas gerações. Eles eram reaproveitados a cada retorno que os grupos natufianos faziam ao fim das estações. Na medida em que a parceria com os cães facilitava a caça de novas presas, que os testes de semeadura começavam a apresentar resultados e que a produção de ferramentas atingia padrões nunca antes alcançados, os acampamentos humanos passaram a contar com instalações que assumiam características cada vez mais permanentes. Foi assim que surgiram os dois mais antigos assentamentos humanos que a arqueologia conhece. Isso aconteceu nas regiões mais ao norte do Levante. O mais antigo desses assentamentos é Tel Caramel, cuja datação por carbono posiciona as mais antigas evidências arqueológicas em torno de 16.900 AEC, embora esses resultados sejam bastante controversos. Mas o fato aceito é que Tel Caramel foi utilizada até por volta de 8.800 AEC, antes de ser abandonada. Se as datações estiverem corretas, a existência de Tel Caramel representa um grande mistério, uma vez que o surgimento de um assentamento tão atrás no tempo revela um completo enigma sobre quem poderia ter sido seus construtores. Por outro lado, se a evidência arqueológica tiver sido de alguma forma contaminada, o que não é raro de acontecer, então o fio da história não tem esse nó para ser desfeito. Seja como for, Tel Caramel figura como um assentamento formado por diversas construções circulares, alguns edifícios públicos, talvez usados para reuniões, e resto de 5 torres feitas de blocos de pedra, o que faz deste o mais antigo complexo de torres já encontrado no mundo. O segundo assentamento mais antigo de que se tem notícia, também erguido nesse período, é Abu Huraira, que foi habitado desde por volta de 11.500 AEC até 7.000 AEC. Nesse assentamento foram encontrados um dos mais antigos vestígios de atividade agrícola, quando o centeio foi cultivado. Embora o sítio hoje se encontre submerso em função da construção de um lago artificial, ele foi escavado no início da década de 1970. A camada mais profunda consiste em aldeias com traços de ocupação que vão de 13.900 a 9.000 AEC, referente aos natufianos ainda coletores-caçadores, mas já no início do processo de sedentarização. Esse é um dos assentamentos onde se verifica uma clara transição da economia baseada na coleta e caça para outra baseada na agricultura e criação de animais. As evidências arqueológicas demonstram que seus habitantes figuram entre os primeiros agricultores conhecidos no mundo e tiveram o centeio como a primeira colheita cultivada sistematicamente, já por volta de 11.000 anos antes da Era Comum. Em decorrência das intensas alterações climáticas que tinham tido início por volta de 12.500 AEC, o planeta passou a enfrentar alterações geológicas e ecológicas que foram se tornando cada vez mais intensas e cujos efeitos estavam se tornando cada vez mais dramáticos na medida em que o tempo passava. A fauna, a flora e a população humana na superfície da Terra atravessavam uma época de profundas alterações. A sucessão dos dias era um contínuo teste de sobrevivência para os seres vivos. Em decorrência do derretimento do gelo, encontrava-se em curso um processo de alteração nos níveis dos mares e nos cursos dos rios. Os animais de grande porte,
que figuravam como opções de caça para os grupos humanos, desapareceram de algumas regiões. Da mesma forma, os alimentos que eram coletados na natureza também desapareceram das regiões onde eles haviam sido colhidos por gerações. Essas circunstâncias levaram o homem e os demais animais a procurarem novas opções para encontrar alimentos. Não por acaso, essa época testemunha o surgimento da agricultura e da criação de animais. Os animais da megafauna estavam em franco processo de extinção. Da mesma forma, as 3 espécies de seres humanos que ainda perambulavam pelo planeta estavam igualmente em vias de extinção. Esses resilientes humanos eram os sapiens, que já estavam espalhados por todo o globo, o homem da caverna do veado vermelho, que ocupava regiões do atual sul da China, e o hobbit, que vivia na atual região da Indonésia. Todas as espécies vivas do planeta atravessavam um novo período de gargalo evolucional, com sérias ameaças de risco de extinção. Enquanto as populações humanas do resto do mundo tentavam dar continuidade a seu estilo de vida paleolítico de caçadores-coletores, a região do Crescente Fértil testemunhou o surgimento dos inovadores e bem adaptados natufianos. Mas ainda na esteira dos eventos que marcavam o fim da última glaciação, logo na sequência do aquecimento do Dryas Antigo e logo após o período de fortes alterações climáticas verificadas durante a oscilação Bolin-Alérode, teve início o Dryas Recente. Esse período já começava com uma brusca e súbita queda nas temperaturas. No intervalo de tempo de uma única década, as temperaturas retornaram aos níveis glaciais dos milênios anteriores. Isso ocorreu em um momento por volta de 10.700 AEC, segundo os climatologistas. As pesquisas geológicas de vanguarda demonstram que um novo e dramático evento de alcance mundial havia acontecido. E esse evento intensificaria as mudanças em curso sobre a superfície do planeta. Os processos de extinções que já se encontravam em curso seriam acelerados. Os níveis dos mares subiriam abruptamente várias dezenas de metros e o Homo sapiens sairia como a única espécie humana que conseguiria sobreviver. Isso foi em algum momento há cerca de 12.800 anos atrás, quando os ponteiros do relógio marcavam a época por volta de 10.800 anos antes da Era Comum. Mas os detalhes sobre o que aconteceu é assunto para um próximo vídeo. Até lá! Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já deu like? Pois é. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal também, para você ser informado dos novos vídeos que a gente coloca toda semana aqui no ar. E por fim, deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio, o que você está achando dessa série, beleza? Então, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima, galera! A cup of coffee